quase 3.000 pessoas. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre isso, porque quando uma grande quantidade de pessoas assim se converte sinceramente ao Senhor Jesus, a vida de cada uma dessas pessoas muda, porque elas passaram da morte para a vida, das trevas para a luz, do mundo para estarem em Cristo Jesus. Então, para elas isso foi uma alegria. O tempo de refrigério chegou para essas pessoas. Então elas começaram a ter paz com Deus por causa da justificação que o próprio Senhor Jesus fez na vida delas. Então, agora, cada uma dessas quase 3.000 pessoas começaram a ter uma nova perspectiva de vida e futuro, garantida em Cristo Jesus, porque cada uma dessas pessoas tomaram posse da vida eterna que está em Cristo Jesus. Então, isso é uma alegria muito grande. É preciso falar abertamente sobre isso, porque a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano hoje é a conversão ao Senhor Jesus. Todos aqueles que se arrependem e se convertem sinceramente ao Senhor Jesus, essas pessoas, elas têm paz com Deus. E isso ninguém pode tirar mais delas. Ninguém vai separar nenhuma das pessoas do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a comunhão dessas pessoas com Deus será perfeita. A unidade dessas pessoas com Deus será perfeita, por meio do Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, essas pessoas, essas quase 3.000 pessoas que se converteram, fizeram bem. Porque isso aconteceu mesmo. E está acontecendo hoje. E vai acontecer ainda no futuro, ainda com muitas pessoas. Então, é preciso falar sobre isso. Porque conversão é algo sério. Então, essas pessoas tomaram a decisão certa. Então, eu vou ler aqui esse texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao 41. Então está escrito assim, ó. O relato da conversão dessas pessoas está escrito assim. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, a conversão dessas quase 3.000 pessoas marcou o início de uma nova vida em Cristo. Cada uma dessas pessoas se tornou a igreja do Senhor Jesus. Eles nunca mais iriam entrar em templos construídos por mãos humanas. E para cada um deles também foi enviado o Espírito da Verdade, que dia após dia, subsequente desse dia, o Espírito da Verdade guiou todas essas quase 3.000 pessoas à verdade. Então, elas começaram a entender o que significa a nova aliança, com tudo que ela possui. Porque a nova aliança foi instituída com base em superiores promessas. Então, além disso também, elas começaram a entender as Escrituras. Principalmente
no que se refere ao Senhor Jesus, como o Messias que deveria vir ao mundo. Então, eles entenderam isso. E o próprio Deus e Cristo Jesus fizeram em cada uma dessas pessoas morada, de forma que tanto Deus, o Pai, como o Senhor Jesus, o Filho, fizeram moradas nele. Se revelaram a eles, se manifestaram na vida deles. E estavam com eles até o dia em que eles morreram. Essa é a verdade. Então, hoje, possivelmente hoje, muitas pessoas no mundo se converteram. E para cada uma das pessoas que se converteram, assim como essas quase 3.000 pessoas aqui se converteram, para cada um deles foi revelado Cristo Jesus, o Salvador. Elas agora têm em sua consciência, em seu corpo, alma e espírito, Cristo Jesus. De forma que o modo de pensar, de falar e de agir dessas pessoas muda completamente. Essa é a conversão sincera, o novo nascimento, que produz o resultado da mudança de vida. Porque até então, essas pessoas que se converteram hoje estavam mortas em seus delitos e pecados, assim como aquelas pessoas que eu li aqui. O coração dessas pessoas, como está escrito aqui, se compungiu. Isso mostra arrependimento sincero da parte deles. Então, a conversão deles é importante demais. Então, quando cada uma dessas pessoas começaram a viver em Cristo, eles se enquadraram, digamos assim, na sã doutrina do Senhor Jesus, na verdade, no Evangelho. E dessas coisas eles nunca iriam se desviar em tempo algum. Eles não iriam dar ouvidos a falsos profetas, a falsos apóstolos, a obreiros fraudulentos. Eles não iam se envolver com misticismo, com comércio, com coisas contrárias à sã doutrina, que cada um deles recebeu pelo próprio Senhor Jesus. Então, eles começaram a viver essa vida em Cristo, assim como aqueles que se converteram hoje, dia 1º de setembro. Foram milhares de pessoas que se converteram hoje, com certeza. Então, quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus, ela tem que andar de acordo com o Senhor Jesus, para que assim ela possa viver para o inteiro agrado dele todos os dias. Ela tem que ler as Escrituras para esclarecer ainda mais, para que a verdade do que está escrito seja algo decisivo na vida delas. Porque todo aquele que se converte ao Senhor Jesus, ele tem que se apegar com firmeza às verdades ouvidas, principalmente as verdades que são escritas nas Escrituras, para que em tempo algum eles possam se desviar delas, e sim perseverar nelas. Porque é por meio do que está escrito, ou melhor, é por meio da prática do que está escrito, que cada uma dessas pessoas vai ser testemunhas do Senhor Jesus. Elas serão testemunhas do Senhor Jesus. Elas vão testemunhar o Evangelho da Graça, a mudança de vida, o propósito que Deus colocou na vida delas. Isso é bom demais. Então, quando alguém se converte hoje, ele é como é que posso dizer? Ele é conscientizado de que ele mesmo é um templo. O templo para a habitação de Deus, para que essa pessoa cresça como um santuário dedicado ao Senhor. Ele vai entender isso. Então, quando uma pessoa se converte hoje, ela começa a entender a nova aliança. Ela começa a entender a graça, a justificação pela fé em Cristo Jesus.
ela começa a entender que a salvação não é pelas obras, sim pela graça. Porque ela mesma foi salva pela graça do Senhor Jesus. Não veio delas essa salvação, veio do Senhor Jesus. Não existe obra que faça alguém ser salvo em Cristo Jesus. Não. Não é por obras. Então, elas têm esse entendimento. E elas não podem, em tempo algum, praticar algo, ou pensar algo, ou tentar ensinar algo contrário a isso. Porque agora elas têm que andar e viver na verdade. Ensinar a verdade como ela é. Ela tem que fazer as pessoas enxergarem a realidade dos fatos que estão centralizadas ou girando em torno da verdade, que é o próprio Cristo Jesus. Isso é importante demais. Por quê? Cada uma dessas pessoas que eu li aqui, cada uma dessas quase 3.000 pessoas que eu falei aqui, elas se converteram ao pastor e bispo da alma delas, que é o Senhor Jesus. Para eles, o Senhor Jesus é suficiente, eles não precisam de outro. O bom pastor para elas agora é Cristo Jesus. É para eles que eles têm que manter os olhos fixos nele. Ele é que vai conduzir cada uma dessas vidas. Eles vão reconhecer a voz do Senhor Jesus e vão seguir a Ele até o dia em que elas morrerem. Porque a vida delas vai girar em torno da centralidade de Cristo. Ninguém pode, por exemplo, eu não posso viver seguindo homens ou agradando a homens. Porque se eu seguir homens e agradar a homens, eu não serei servo de Cristo. Eu tenho que seguir a Cristo. Eu tenho que agradar a Cristo. Isso sim. Essas quase 3.000 pessoas que eu li aqui começaram a viver assim. E isso foi bom. Foi importante, foi decisivo para a vida delas. Então, cada uma dessas quase 3.000 pessoas aqui, somadas a todas as outras que se converteram antes delas, todos eles agora fazem parte do corpo de Cristo. São parte do corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. A primazia, quem exerce a primazia em cada uma dessas quase 3.000 pessoas é apenas o Senhor Jesus. Nenhum homem ou mulher pode exercer primazia sobre a vida daquele que se converte sinceramente ao Senhor Jesus. Não. É apenas Cristo Jesus e ponto final. Essa questão está decidida, está fechada. Não existe mais o porém que possa ser acrescentado para tentar fazer com que um homem exerça a primazia. Não. Então, é preciso entender isso hoje. Então, cada uma dessas 3.000 pessoas aqui abandonaram tudo, deixaram tudo, se arrependeram de tudo, confessaram seus pecados, se arrependeram mesmo. E a conversão produziu um resultado nelas de dentro para fora. Importantíssimo. Que nunca iria ser quebrado em tempo algum. Ninguém pode. Ninguém pode, depois que se converter, voltar para trás. Abandonar ou renegar o Senhor Jesus que um dia os resgatou. Ninguém pode, depois que se converteu, tentar andar por si mesmo. Não, porque existe uma congregação, existe uma igreja, da qual eles fazem parte. Eles são corpo. Individualmente, cada um é membro desse corpo. Assim acontece com você e comigo, que se convertemos ao Senhor Jesus. A nossa comunhão é com Deus e com o Senhor Jesus. Nós estamos ligados ao ramo da videira. E Cristo Jesus é a videira verdadeira. E não podemos andar sozinhos. Então, é preciso que se entenda isso. E
A nossa congregação não é feita ou constituída de templos construídos por mãos humanas, como muitos pensam hoje. Foram enganados a esse ponto. Tem pessoas aí que pensam, que foram condicionadas a pensar, foram persuadidas a pensar assim, que só podem só podem congregar com as pessoas dentro de templos construídos por mãos humanas. Por quê? Essas quase 3.000 pessoas que estão aqui nunca fizeram isso. Elas congregavam umas com as outras. Se você ler o texto de Atos, na sequência aqui, vai falar sobre isso. É só você ler aí a partir do versículo 42 em diante, que você vai ler. Nesse mesmo capítulo aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. É a sequência do texto. Para você se inteirar disso. Porque isso que está escrito aqui é a verdade. É assim que eles viviam. E é assim que todos os que se converteram hoje têm que viver também. Isso não pode mudar de tempo algum. Isso não pode ser interrompido. Pelo contrário, tem que continuar. A perseverança tem que continuar dessa forma. Essa é a verdade, pessoal. Então, nós devemos entender isso hoje. Essas pessoas não entregavam mais dízimos. Elas não iam mais para templos ou montes adorar a Deus. Porque elas foram conscientizadas pelo próprio Espírito que templos construídos por mãos humanas não são a casa de Deus. Agora, cada uma dessas quase 3.000 pessoas se tornaram a casa espiritual edificada em Cristo, como está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Então, essa é a verdade. Não há engano aqui. As Escrituras não enganam ninguém a esse respeito. Pelo contrário, firmam elas na verdade. Essa verdade tem que permanecer como está escrito. Porque se o que está escrito é verdade, eu não posso negar essa verdade e acreditar em outra coisa diferente disso. É um erro brutal de ignorância de qualquer pessoa agir assim, aceitar isso aí, numa boa. Tem pessoas que aceitam isso de boa mente, concordam, dizem amém, aleluia, dão até glória a Deus quando é persuadida a isso. E é difícil fazer essas pessoas entenderem a verdade. Pelo contrário, elas se recusam a dar ouvido à verdade. O que eu estou falando aqui, muitas pessoas vão dizer que é mentira, é engano. Mas o que está escrito não engana ninguém, não foi com esse objetivo. Não foi com o objetivo de enganar que as escrituras da Nova Aliança foram escritas. Leia nas epístolas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, de Tiago. Leia na epístola aos Hebreus. Leia lá. Está tudo bem claro e simples para a compreensão das pessoas hoje. Daqueles que se converteram hoje, tem que ser assim. É algo sensato. É algo que revela para cada pessoa que faz isso com sensatez, querer isso para a sua vida. Querer a verdade. Porque o Senhor Jesus chamou você e a mim para vivermos na verdade. Defender a verdade. Principalmente a verdade que já está nas Escrituras da Nova Aliança. Então, é preciso que aconteça isso. Para que assim os convertidos sejam fiéis a Cristo Jesus. Obedeçam a Deus. E pratiquem o que está escrito, porque a prática disso é que faz o homem de Deus ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu espero que essa palavra possa ser útil para que as pessoas entendam dessa forma. E se alguém tiver alguma dúvida, esclareça essa dúvida lendo as Escrituras.
É isso que tem que acontecer. Eu fiz isso. E outras pessoas também fizeram. E quem fez isso, com certeza foi esclarecido, assim como você será esclarecido também. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.